Oi? Oi, bom dia, ao vivo no Instagram, também no LinkedIn, e depois a gente passa para o YouTube, a participação aqui. Hoje nós vamos vender mais pela comunicação, usando o que? A técnica do rapport. Eu vou te ensinar a técnica do rapport hoje, é poderosa. Vou te trazer origens, enfim, vamos ver se vai dar tempo de a gente cumprir toda a programação aqui sobre essa técnica maravilhosa em meia hora. Vamos ver. Técnica do rapport, o que é isso que as grandes empresas usam? O óbvio que as gigantes usam, né? O óbvio que os grandes players, os grandes líderes, os grandes influenciadores usam, que a gente tem que aprender a desenvolver aqui, né? Que é o que a gente faz todos os dias. Seja bem-vindo, hoje é sábado 7h09 já, né? 7h07 a gente entra, então já virou 7h09 aqui, eu tô contigo para mais esse aprendizado. Pega teu caderno, pega tua caneta aí, vamos juntos. Se você vai assistir também depois, já pega a tua planilha de atividades, enfim, o que você gosta de utilizar aí para anotar, fazer teus insights e colocar na prática aí um pouquinho mais todos os dias, né? 1% mais todos os dias. Quando você vai fazer aquela sua reunião de pauta, seja com a sua equipe ou seja você individualmente aí, né? Trabalhar a questão do que você tem que se desenvolver, colocar numa estratégia, colocar no plano de ação, isso é super importante, né? Estratégia, tática, plano de ação alinhado com os nossos objetivos, com os nossos sonhos, com as nossas metas, sejam elas corporativas ou seja elas em nível de liderança. Então vamos lá para a técnica de rapport. Olha só, gente, ontem, tá? A gente falou sobre escuta ativa. E eu venho trabalhando com você aí as questões de palavras poderosas, perfil comportamental, para fazer o quê? Fazer liderança, fazer influência, fazer vendas, tá? Então eu tô te dando aqui os segredos que estão intrínsecos dentro de um DNA de um bom vendedor, dentro do DNA de um bom comunicador. E por que isso tudo é muito importante? Porque você tem que se desenvolver, é um músculo que não é de um dia para a noite. Agora eu entendi as técnicas que a gente está me trazendo, comunicação não violenta, feedback sanduíche, o poder das palavras. Agora hoje a gente vai falar sobre a técnica do rapport. Não é de um dia para a noite que você acorda, agora eu sou marqueteiro, agora eu sou comunicador, agora eu sou excelente vendedor. Mas eu quero que você saiba que é um músculo que você vai desenvolvendo todos os dias. Então cada dia que você tem consciência sobre essas questões que existem no mercado de vendas, da comunicação e do marketing, você cresce 1% mais todos os dias, né? Como eu sempre digo. Então, o que vai acontecer? Sempre quando você tiver consciência sobre seus comportamentos, seja em nível de pensamento, seja em nível de vestimenta, de se comportar, enfim, você vai ganhando concorrência, ganhando disparo aí em relação ao teu concorrente, em relação ao barulho do mercado, tá? Então hoje, eu venho nas últimas transmissões te trazendo, te puxando para essas habilidades, para essas técnicas de comunicação e vendas, né? Para que você possa colocar dentro do seu DNA aos pouquinhos, entender a importância disso e ir crescendo nesse jogo de disputa mercadológica. Lembrando que esses conceitos todos sobre venda, sobre comunicação, eles servem para a tua liderança, eles servem para a tua vida, nos seus relacionamentos com as pessoas. Então lembra que naquela obra que a gente lê, que é O Poder de Influenciar Pessoas, ela trata do bom líder, ela trata da ingenuidade, mas também da habilidade que a gente vai desenvolvendo todos os dias para ganhar boas negociações, sendo essas boas negociações um ganha para os dois lados. Então, quando você tem alguém na liderança, no penso, organizando sua estratégia de como todo mundo ganhar, é um jogo muito vencedor, porque isso faz a diferença na questão de você servir o mercado e você fazer liderança. Bom dia, a pessoa entrando no sábado, que delícia. Então vamos falar sobre rapport, gente. Como é que rapport é uma técnica poderosa, tá? De vendas, usando aí o poder da liderança, da influência, da comunicação e do marketing, tá? Ela é eficaz. Eu vou te dar algumas bases teóricas, algumas correntes de estudos acadêmicos para te comprovar que sim, tá? Mas sim, ela é eficaz. Tanto eficaz que ela é reconhecida hoje na construção de relacionamentos dentro de empresas, tá? Então, são relacionamentos, existem correntes de estudo sobre relacionamentos interpessoais positivos, tá? Que falam aí da boa relação das pessoas, de deixar as pessoas numa zona de conforto, ganhar a nossa empatia, ganhar a nossa segurança, ganhar essa confiança que a gente precisa em qualquer situação para vender, tá? Nem que seja no elevador, eu tenho que ter algumas técnicas poderosas para poder fazer essa conexão fluir de uma forma mais assertiva, mais agradável
e mais rápida, porque às vezes a gente não tem tempo ali, a gente tem que ter técnica, a gente tem que ter um processo, uma metodologia, um músculo que a gente vai desenvolvendo na arte da negociação, na arte de influenciar pessoas, para que seja rápido. E quanto mais eu aplico, mais eu tenho consciência sobre a existência de todas essas técnicas, mais rápido é meu processo, mais rápido é meu crescimento e mais rápido são os meus resultados também. Então, um bom líder, aquela pessoa que influencia o mercado, aquela pessoa que sabe fazer bom relacionamento com o mercado, e isso é marketing, tá, gente? Eu sempre digo, marketing e relacionamento com o mercado, essas pessoas que desenvolvem essas habilidades, obviamente elas têm resultados mais rápidos, né? Isso é óbvio, né, Aline? É óbvio, né? É óbvio que os grandes players fazem, é óbvio que os grandes gestores fazem, que a gente tem que conversar sobre isso para poder você desenvolver, tá? Porque marketing e relacionamento com o mercado não é só digital, gente. O digital, ele amplifica, dá mais velocidade e mais abrangência para aquilo que você é, para aquilo que você tem em termos de gestão, para aquilo que você faz todos os dias muito bem, tá? Então, essa criação de conexão é o primeiro ponto importante da eficácia, que responde à eficácia das técnicas de rapport, tá? Então, cria conexão com o teu público, melhora a comunicação, traz um ambiente positivo, tá? Tudo isso são efeitos eficazes da técnica de rapport, aumenta a empatia, tá? Veja bem, quando você aumenta a empatia, você envolve a compreensão do outro. Eu poderia, cada ponto que eu tô te dizendo aqui, aprofundar mais, mas aí a gente não vai cumprir o nosso tempo, tá? Então eu vou passar de uma forma pincelada aqui, só porque eu quero que você entenda e confie na confiança da técnica do rapport. Então ela facilita as negociações de fato, ela traz uma melhoria nas relações pessoais e desmistifica aquilo que a gente pensa, que muitas pessoas pensam que é um jogo de manipulação, tá? Não é um jogo de manipulação, ou não deve ser. Oi, Ana, bom dia! Ou não deve ser. Ela tem que ser uma técnica genuína, tá? Tem que ser genuína, uma construção de confiança com o cliente. Então você tem que adaptar, você consegue adaptar, bom dia, você consegue adaptar aí seus estilos de comunicação, tá? Usando, entre outras técnicas, essa que é poderosa, que sim traz efeitos, que é a técnica do rapport. É uma técnica que os executivos utilizam, as grandes empresas utilizam, os líderes utilizam, porque fazer liderança é influenciar o mercado, é facilitar essa comunicação, como eu digo, de uma forma genuína, promovendo a empatia, a confiança da outra pessoa que está ali do outro lado. Não é um jogo de manipulação, é um jogo de vamos estar num ambiente seguro, tá? Esse é o objetivo. A origem do nome rapport, gente, ela é francesa, tá? Significa relação, conexão. Então, logo, o fio que conduz toda essa técnica do rapport, que eu já vou explicar direitinho como é que funciona, como é que você aplica, o fio que conduz essa linha do rapport é a conexão, tá? O objetivo principal é a conexão com o seu cliente, é a conexão com a sua família, é a conexão com o seu mercado, tá? Então, é sempre a conexão. E ela é conhecida hoje em várias disciplinas, tá? Várias disciplinas para influenciar e liderar. Então ela veio lá, ela é conhecida, ela é utilizada na psicologia, no âmbito da terapia, tá? Ela é utilizada na programação neurolinguística, na PNL. Ela é reconhecida também nos estudos de comunicação interpessoal. De novo, eu poderia me aprofundar em cada item, mas eu não vou aqui porque depois eu quero que dê tempo de você aplicar na prática, tá? Ela é utilizada nas vendas, nos estudos, né? Nos cursos de vendas e negociação. Tá? Então, embora o rapport ele tenha essas origens antigas, ele está aí crescendo do século XX para cá, e hoje ele, na questão da neurolinguística, né, e hoje é amplamente aceito em todos os treinamentos de liderança, de vendas, de recursos humanos, tá, de gestores. Então, é sim uma prática utilizada dentro das empresas, dentro das grandes, que você tem que saber que existe para poder, como eu digo, ter consciência disso, ter consciência, na medida que você traz para a consciência, cada vez que você estiver ali com o vendedor, cada vez que você estiver ali ajeitando uma negociação, você se lembra que isso existe e vai exercitando, tá? Todo dia um pouquinho. Então a gente falou já em várias técnicas, inclusive gatilhos mentais, que são gatilhos que promovem essa empatia com o seu cliente, né? De uma forma muito vencedora. Aí tem alguns livros, tá, gente? Que
que tratam desses gatilhos, desses jogos de manipulação. Inclusive, por exemplo, existe um livro que fala sobre guerras, né? Sobre estratégias de guerras, coisas que quando a gente bate o olho, a gente lê, num primeiro momento a gente fica meio arredio. Isso aqui é pro mal, mas não é, tá, gente? Isso aqui tudo é para você ter conhecimento e base e você reverter aí para um bom ambiente, um ambiente confortável, de segurança e que traga aí resultados para os dois lados. Lembrando que quando você é um vendedor, quando você tem um negócio, tá? E aqui tá toda a linha, toda a corrente que sintetiza o meu trabalho junto contigo. Você entender que lidera mercado, lidera vendas, que tem um propósito para passar para a sociedade. Então, se você não tem um propósito, a Ana está aqui comigo, ontem ela falou uma palavra poderosa, uma frase poderosa, não sei se eu vou lembrar exatamente como ela falou, mas eu preciso que você escute isso, tá? Depois eu até brinquei com ela, faz um post sobre isso, que quem não tem propósito morre. As empresas que não têm propósito morrem. Eu adorei, porque a gente fala sobre propósito, marketing é sobre propósito, gestão de negócios é sobre propósito. Então, quando você tem um propósito, tá? Nobre, porque esse propósito ele ajuda a sociedade, você vai estar o quê? Criando experiência em determinado segmento de venda. Então você vai ter um conhecimento sobre, se você arruma celulares, é uma loja que arruma celulares, você vai ter conhecimento de como arrumar celulares, você vai ajudar quem precisa. Então todo o negócio ele ajuda o mercado. Se ele não ajuda o mercado e ele não está claro o propósito dele nesse sentido, ele vai falir, ele vai morrer sim, tá? Porque as pessoas compram sonhos, elas compram necessidades, elas compram experiências. Então, se isso não está claro para o seu negócio, volta aí vários vídeos dentro da nossa playlist, algo que tem que ser dito, porque a gente começou lá atrás, acho que há uns 3 meses, falando sobre criação de posicionamento, criação de marca, fazer gestão de brand, porque é o ponto de partida para tudo, tá, gente? Por que eu estou dizendo isso? O que isso tem a ver com rapport? Que quando você entende, que quando você pega um elevador para um cliente, quando você topa com o cliente, quando o cliente entra no seu negócio, você, de alguma forma, está ali para ajudá-lo. Então e aí você começa a desmistificar e ressignificar essa coisa ruim de eu tô vendendo, eu tô botando goela abaixo. Não, gente, o vendedor, ele não tem que se posicionar como vendedor, no sentido de a todo custo fazer a pessoa gastar o dinheiro dela, tá? Mesmo que ela não precise. Você tem que ser, um bom vendedor é aquele que se posiciona como consultor, como uma pessoa que ajuda o outro, que ajuda o mercado. Quando você entende isso, você logo, automaticamente, utiliza técnicas de rapport para deixar a pessoa confortável no momento, numa situação de empatia e segurança contigo, para que ela possa falar das dores dela, falar dos problemas dela e através dos seus serviços e dos seus produtos você poder ajudá-las. Então, esse é o segredo da venda, esse é o segredo da liderança, esse é o segredo da influência. O seu produto, o seu serviço é só o meio, é só o veículo de facilitar para ela, de forma que ao consumir o seu produto e o seu serviço, ela só vai se beneficiar, só vai ajudar porque vai estreitar caminho. Então, se você educa o mercado e diz, olha, a sua necessidade, você resolve assim, assim, assado, você está educando o mercado, ela vai abrir a escutativa para ti e ela vai dizer depois para ti, sim, ok, então, mas como que eu faço isso de uma forma mais assertiva? Você pode me pegar pela mão? Você pode me ajudar? Você tem uma ferramenta? Você tem um aplicativo? Você tem um software? Como é que você pode me ajudar para acelerar esse processo que eu estou entendendo que é necessário para mim? Tá aqui meu produto, meu serviço. Por isso que é muito comum, às vezes, algumas marcas, elas entendem essa necessidade de educar o mercado, mas chega na hora da venda, elas perdem a venda para o concorrente porque elas não sabem oferecer o produto ou o serviço. Então, o rapport, ele trata de você deixar o cliente numa zona de conforto para rapidamente você educá-lo no sentido de eu ter notador, eu te acolho, mas eu também tenho uma solução para ti que vai te ajudar, né? Então você está sendo um consultor da pessoa, criando esse ambiente de conexão, tá? Para isso que serve o rapport, não é para as coisas negativas, não é para manipulação. Gente, isso tem que ficar bem claro, tá? Bem claro. É para te ajudar como consultor de negócios e propósito social. Tem que ficar bem claro, tá? Vamos para a parte prática aqui do rapport, tá, gente? Dito tudo isto, vamos para a parte prática. Vamos ver se eu consigo aqui, em 15 minutos, te dizer aqui como é que funciona isso aqui, tá? Então, você tem que demonstrar, primeiro ponto, tá? No rapport. Para o rapport funcional, você tem que demonstrar interesse genuíno no cliente, tá? Então, faça perguntas, tá? Sobre o interesse do cliente, as dores dele, sobre a experiência que ele tem, né? Então, por exemplo, vamos supor que tu tá num coffee break, no café, ali num evento social, você tem a oportunidade, e aí você tá tomando coffee break, você tá pegando cartões, e aí você diz, começa com qualquer, gente, é escutativa. Lembra da transmissão que a gente falou sobre escutativa?
qualquer situação, tá? Genuinamente. Como você está? Tudo bem? Qual é a empresa que você trabalha? Por que você veio aqui? Por que você está aqui? O que você busca aqui? O que você busca nesse networking, né? Tô dando um exemplo de alguém que tá ali no momento de 15 minutos de pausa no coffee break no evento, tá? Para você entender que qualquer situação é situação. O que te traz aqui hoje? Ah, porque eu preciso desenvolver minha habilidade de, vamos supor que seja um evento sobre gestão eficaz, né? Ah, eu preciso desenvolver minha habilidade de gestão eficaz porque eu quero depois passar para os funcionários, porque eu estou com uma situação X lá no meu negócio. Quando a pessoa falou, quando ela respondeu, se você está com a escutativa, você já escutou ela de fato, de uma forma genuína, e genuinamente você está na raiz, o teu propósito de ajudar o outro, automaticamente o teu cérebro, quando ela terminar a fala, depois da escutativa, ele vai conectar, teu cérebro vai fazer um download sobre o teu propósito, do que tu ajuda o mercado com o problema, com a dor daquela pessoa. Então essa conexão genuína de ajudar, estar sempre querendo ajudar ao outro, te leva num jogo de ganha, de negociação, te leva num jogo de assim, eu tenho algo para te servir, eu tenho algo para te ajudar. É óbvio que eu cobro por isso, porque é meu ganha-pão, eu tô aqui para isso, né? Mas e é óbvio que tem que ter contrapartida, então você tem que pagar, óbvio, né? Óbvio. A boa negociação é aquela que é bom para os dois lados, mas eu estou aqui, existe uma oportunidade de a gente se ajudar, de a gente ser parceiro, de a gente construir, tá? Então como que você consegue entender qual é a dor do outro? Quando é que você consegue entender quais são as oportunidades para você realmente ajudar a sociedade, colocando o teu propósito mercadológico a favor, em benefício, em prontidão da sociedade? Como? Fazendo perguntas, tá? Então, então o primeiro ponto é demonstrar interesse genuíno com o outro, com outra pessoa que está ali, mas como? Fazendo perguntas poderosas, perguntas que fazem sentido naquele ambiente, naquele contexto. Então você está pegando o elevador com uma pessoa, com um ser, tá? E vamos ver que esse elevador é um ambiente corporativo, é um prédio corporativo. Ai, tudo bom? Que lindo esse prédio. Você vem muito aqui? Ah, sim, venho porque meu dentista é aqui. Ah, que legal, você é dentista, eu também trabalho na área da saúde, né? Ai, que legal, eu também venho aqui porque eu vou no dentista. Então, se for possível fazer essas conexões, ótimo, às vezes não é possível. Mas quando a gente ganha habilidade disso, quando a gente ganha essa consciência, a gente vai desenvolvendo essas habilidades de fazer as conexões neurais aqui de uma forma muito rápida. Isso é a habilidade que você vai construindo, desde que você tenha consciência sobre essas técnicas. Qual é o segundo ponto, tá, que faz a técnica do rapport acontecer, que para mim é um dos principais do rapport, é o espelhamento da linguagem corporal, tá? Se eu for pensar, porque assim, o interesse genuíno é meio que óbvio, deveria ser óbvio, mas não é, né, gente? Mas deveria ser, né? Porque em tese todos nós deveríamos ter um pouco de empatia, né? Não querer botar aquela questão do capital na frente, não só ver cifrão. Então, o cifrão, ele tem que vir na liderança, na influência, na relação com o mercado, ele tem que vir de volta como consequência das nossas boas ações, como consequência da nossa boa gestão, gente. E eu não quero te impor aqui, te imputar uma crença limitante no sentido, eu não sou merecedor de ganhar dinheiro. Ao contrário, tá? Você tem que ganhar dinheiro para retroalimentar a máquina. Mas eu quero que você entenda que se você não tem interesse genuíno no propósito social, o dinheiro não vai vir de uma forma tranquila, fluida e positiva, tá? Ele vai vir com muita luta, com muita dor e com muita força. Isso, eu não sei se dizer se é uma lei universal que acontece, mas é assim, tá, gente? Então, o dinheiro ele tem que acontecer, o cifrão ele tem que vir, ele tem que pagar a conta, ele tem que nutrir a equipe, mas ele tem que vir como consequência de uma boa gestão, de um interesse social, porque é assim que é o jogo do bom marketing. A gente está paradinho, nós somos uma joia rara, nosso negócio é uma joia rara, nossa marca é uma joia rara, porque tem propósito, tem posicionamento, tem gestão de valor. Então, automaticamente, e é isso que a bandeira do marketing lógico tanto finca, automaticamente eu tô aqui atraindo as pessoas que precisam do meu negócio. Então, não é sobre eu me posicionar diferente aqui e ali, é sobre eu ser quem eu sou para atrair naturalmente a pessoa que está do outro lado. Então, quando eu penso nisso, o dinheiro ele acaba sendo secundário, porque meu propósito é maior. Sempre quando eu coloco, para a gente crescer, gente, isso aqui eu vi uma palestra do Pablo Marçal, tá? Que me gravou de uma forma tão forte. Ele disse assim, ó, para você crescer, existem existem duas linhas no gráfico de crescimento, tá? Então, a linha para cima aqui são as causas, interesse por causas, e a linha reta são coisas. Então, você tem que trabalhar em prol de causas e de coisas, tá? Só que causas te faz ascender mais rápido. Então, se você só pensa em coisas, você não sai do chão. Você até com muito esforço ganha coisas, mas você não sai do chão. Agora, se você une coisas e causas, o que é coisas? Eu ganhar dinheiro para
pagar aqui minha subsistência terrena, né? Agora, se eu tô fincado em causas, o que é causa? Propósito, propósito social, ajudar o outro. Se o meu produto, o meu serviço, a minha empresa, ela consegue andar nas duas vertentes, ou seja, eu preciso ganhar dinheiro, mas eu preciso ganhar dinheiro ajudando o outro, aí o gráfico exponencial, né? O tempo vai passando e você vai crescendo, tá? Você vai crescendo, senão não é possível crescer. Bom, dito isso, e o marketing, as técnicas de marketing de vendas, elas comprovam essas coisas, tá? Então, mas voltando aqui, tá? A questão do espelhamento e da linguagem corporal, para mim, ela é o que caracteriza a técnica do rapport, tá? O que diz, tá? O que fala sobre isso? Sutilmente, você tem que espelhar o outro, a linguagem corporal do outro, para que ele se sinta conectado contigo. O cérebro humano, ele tem um gatilho, a gente fala muito isso nas transmissões sobre gatilhos mentais, né? Os gatilhos de marketing, os poderosos gatilhos mentais. Os gatilhos mentais, eles acionam o cérebro emocional que a gente tem, tá? Que não é o reptiliano, não é aquele do instintivo e não é o racional, é o emocional, tá? Então, o que acontece? Nosso cérebro, ele é dividido nessas três partes, nessas três áreas. As necessidades básicas, naturais do homem, as necessidades racionais e as necessidades emocionais. Quando você atinge a necessidade emocional, você parece que corta caminho. A pessoa, quando é trabalhada no emocional e ela não tem uma inteligência emocional muito forte, a maioria das pessoas ainda não tem, no sentido de dominar, a razão dominar. Então, você quer comer doce, você vai comer doce. Depois que você comeu, é que você pensa se você tem diabetes. Geralmente é assim, tá? Então, o racional, ele vem para negociar com o emocional. Só que o emocional, ele sempre tende a ganhar a frente, tá, gente? Então, os gatilhos mentais, eles acionam esse cérebro emocional. O que faz o espelhamento e a linguagem corporal na técnica do rapport? Ela ativa um gatilho emocional que é a da empatia e da confiança, o efeito manada que a gente chama. O efeito de sentimento de pertencimento, que a gente chama também, tá? Ou seja, aquela pessoa, efeito manada por quê? Porque aquela pessoa está no mesmo grupo que eu, ela tem os mesmos gestos que eu, elas têm as mesmas vontades que eu, ela tem as mesmas características que eu tenho, então eu me identifico com ela de uma forma inconsciente, eu nem penso, é natural, tá? Então, como eu sempre digo, pensa que você tá num carro e para ali um policial do teu lado, automaticamente você vai se ajustar, você vai se arrumar, você vai, né, se comportar melhorzinho, você não vai acelerar na sinaleira se tem um policial do teu lado, o gatilho da autoridade, ele acontece naturalmente. Então esses gatilhos, por que eu tô dando esse exemplo? Porque esses gatilhos mentais, eles acionam algo dentro de nós que a gente nem pensa, é subconsciente, é nível de subconsciente mesmo, tá? Então quando você espelha o outro, você tá ativando alguns gatilhos emocionais que a pessoa que não passa pelo racional. A pessoa automaticamente ela se conecta contigo utilizando essa linguagem do espelho. Então quando a pessoa coloca a mão assim, você coloca a mão assim, ela pensa assim, pá, esse cara sabe o que eu tô pensando, ele me entende, ele me compreende. Isso tudo em nível inconsciente, tá, gente? Se a pessoa tá com o braço assim cruzado e você cruza o braço, é a mesma coisa. Ah, ela tá sentindo a mesma coisa. O nosso cérebro emocional, ele raciocina, né, entre aspas, ele percebe, ou ele sente no seu subliminar, aquela pessoa está sentindo a mesma coisa que eu, então ela está no mesmo time que eu, ela está na mesma conexão que a minha, ela é como eu, então eu não preciso me esforçar para ser melhor, eu não preciso me esforçar para falar com alguém que não está me entendendo, a pessoa está me entendendo, ela tá entrando na minha zona de confiança, e isso acontece em milésimos de segundo, em nível totalmente subliminar, que você não tem ideia de como funciona. A PNL tenta explicar, a psicanálise tenta explicar, então todas essas correntes que eu estou trazendo tentam explicar, a psicologia, né, as terapias, enfim. Então, isso inclui verbalmente, comportamentalmente, eu tentar ler o outro, eu tentar fazer igual ao outro. Então eu vou incluir postura, incluir expressões faciais, incluir ajuste de voz, tá? Aliás, o ajuste, o ritmo da voz também é outro ponto da técnica do rapport. Seria o próximo que eu vou falar, mas já entra aqui nesse contexto de espelhamento. Significa o quê, tá? Significa que se a pessoa tá gritando, tá falando alto, tu vai falar um pouco alto. Tu vai sempre entrar no nível da pessoa, tá? Quando a pessoa, depois de alguns minutos ali, você no nível da pessoa, você aí puxa ela pro seu nível, tá? E ela vem. Se ela vem é porque ela tá conectada, é porque fez a rapport. Se ela tá conectada e ela vem junto, significa que vocês já estão numa zona de confiança. Isso é importante, de novo, para deixar a Ana aqui, exatamente, né? Para deixar a pessoa confortável, tá? Confortável, numa zona de segurança, ela se sentir confortável. E isso fala sobre empatia. Isso fala sobre eu ler como as emoções e comportamento dos outros e me adequar a ele. Aí eu digo, mas isso é fake news, eu vou ter que estar me vestindo uma máscara que eu não sou, eu vou ter que estar me moldando. Não, gente.
Isso é respeito, respeito pelo outro, respeito pelas necessidades do outro. Se você é o vendedor, se você se desenvolve espiritualmente, emocionalmente, se você é líder, você sabe que você tem que respeitar o outro. Sempre alguém tem que ter autoridade, né? No sentido, a sabedoria, sempre alguém tem que ter a sabedoria, tá? De preferência que todos tenham, óbvio, mas a gente sempre tem que buscar a nossa maestria sábia. A nossa maestria sábia, acabei de inventar um termo, nem sei se isso funciona, mas a gente tem que ser responsáveis por sempre estarmos numa zona de crescimento, sempre buscando autorresponsabilidade. Eu nunca posso depender que a autorresponsabilidade esteja no outro. Então eu tenho que ser autorresponsável, independente do nível da caminhada do outro, eu tenho que sempre buscar estar na autorresponsabilidade da minha sabedoria emocional, da minha sabedoria racional, da minha maestria espiritual. Então eu tenho sim a responsabilidade de respeitar o outro. Como que eu respeito o outro? No outro, aceitando como ele é. Como que eu respeito o outro? Entendendo que a casa dele tem regras diferentes da minha. Então, quando eu entrar na casa dele para vender algo, eu não vou impor o meu jeito. Eu vou respeitar o jeito do outro. Eu vou ser empata. Eu vou colocar ele na zona de conforto. Eu não vou chegar gritando. Eu vou chegar no tom dele. Ah, mas eu entrei numa casa de italianos. Ah, tá ok? Né? Eu vou me ambientar. É óbvio, gente, que tem um limite, né? Se você entra numa zona que não tem nada a ver contigo, você tenta ali, né? Deixar as pessoas confortáveis, enfim, mas depois você vai ficar um tempo, você vai sair, né? Então, óbvio que você não tem que se molestar, mas a gente tem que doar o nosso máximo para o outro. Eu acho que a síntese do que eu tô falando aqui é justamente isso, é doar o nosso máximo para o outro, doar o nosso máximo para o outro, sem nos prejudicar, sem nos respeitar, mas dentro das nossas limitações, doar o nosso máximo para o outro. Quando a gente vai fazendo isso, isso fica tão fácil, tão natural, que é gostoso. É muito gostoso. E tem pessoas que têm essa habilidade de uma forma mais intrínseca, mas geralmente os empatas, né? Quem tem aquele perfil mais empata, geralmente, todas as pessoas, elas têm uma habilidade quase que mediúnica, né? Assim, nata de relacionamento, tá? Algumas são mais falantes, outras são mais auditivas, outras são mais sensitivas. Então, as pessoas que são mais sensitivas, elas são mais empatas naturalmente. Então, elas têm essa habilidade mais natural. Então, por quê? Porque elas gostam de ver o outro confortável. Então parece que é um presente para essas pessoas mais sensitivas ver o conforto do outro. Então para essas pessoas isso é mais natural, tá? Eu entrar no ambiente, eu me moldar as regras daquele ambiente e as regras daquela pessoa de uma forma natural e genuína, porque brilha dentro de nós, e eu tô falando por experiência minha, tá? A gente quer entrar, eu sou muito sensitiva e muito empata, então não tem algo que me faça mais que me deixe mais uma zona de tranquilidade e de felicidade, vamos dizer assim, de entrar no ambiente e ver que as pessoas estão confortáveis, né? Então a gente tenta sempre ajustar, equilibrar aquele ambiente. Como? Promovendo essas técnicas que para nós é natural, mas para outras pessoas às vezes não é, e tá tudo bem, né? Porque aí as pessoas têm outras técnicas. Então, por exemplo, algumas pessoas têm muito mais facilidade de sentir o ambiente através da música que tá tocando, através justamente do nível de fala das pessoas, né? Então cada um tem seus dons, mas dentro da sensibilidade, a gente, independente se a gente tem ou não, a gente sempre exercita mais, porque o respeito pelo outro é muito importante para que as negociações aconteçam. Então o espelhamento da linguagem corporal, ele é uma técnica que funciona. Então você vai ali estar num ambiente onde a pessoa ela levanta, ela senta, ela levanta, ela senta. Então você vai levantar junto com ela, mas daqui a pouco quando ela se conectar contigo, você vai sentar, ela vai sentar. Então, pode ver com teus filhos, com a tua família. Às vezes, teu filho está falando muito alto, a tua filha está falando muito alto. E aí você entra falando um pouco mais alto para pegar atenção, para entrar no nível da pessoa. Quando a pessoa conectou contigo, aí tu começa a baixar o tom de voz e trazer ele para tua realidade, né? Porque lembra, tem que ficar confortável para os dois, tá? Só que tu tem que ter essa responsabilidade. Deixa eu entender em que ambiente que eu tô para depois fazer o ajuste e o equilíbrio, tá? Então é sutilmente, tá, gente? Não é algo assim tem que ser sutil mesmo, tá? Então não pode ser algo escrachado. Então a pessoa faz assim, tu já faz assim na hora. A pessoa mexe no cabelo, tu mexe o cabelo na hora. A pessoa cruza as pernas, tu cruza as pernas na hora, né? Tem que ser sutil, tem que ser muito sutil, tá? E aí depois tu vai ver que a pessoa vai se sentindo automaticamente confortável contigo, tá? Então, ajustar o tom tem a ver com isso, o ritmo de fala tem a ver com isso. Se a pessoa fala mais rápido, você vai falar mais rápido. Se a pessoa fala mais devagar, você vai falar mais devagar. E aí vocês vão automaticamente equilibrando, tá? É um jogo de equilíbrio para os dois lados, automaticamente se vai equilibrando. A diferença é que tu vai fazer de forma consciente e outra pessoa não, tá? Porque a responsabilidade está contigo, o penso maior está contigo se você domina isso aqui.
E como eu disse ontem, é muito legal quando a gente conversa com outras pessoas que também têm domínio dessas técnicas, porque o equilíbrio acontece mais rápido, né? Então, quando a gente senta com uma outra pessoa que tá nessas habilidades da comunicação e a gente se mexe, a pessoa se mexe igual e tu pensa, ela tá tentando me deixar numa zona de conforto, é mais legal ainda, né? Porque o equilíbrio acontece mais rápido e logo a negociação já vem, e a empatia já vem, e a reciprocidade já acontece. Então, isso aqui funciona, mas tem que ser genuíno pra mim, de novo, tá? Pra que eu possa ali estreitar o relacionamento. Então, encontrar os pontos comuns é outra característica importante da aplicação do rapport, tá? Encontrar os pontos comuns. O que significa isso? Os interesses, tá? As experiências, os valores, as crenças, tá? Isso fortalece a sensação de conexão. Então, eu vou dar um exemplo prático aqui. Eu entro no escritório de um cliente, tá? E eu vejo que ele tem fotos da família espalhada por tudo. Eu sei já que o valor de família dele é muito grande. Então, a primeira coisa que eu posso perguntar para a pessoa: oi, tudo bom? Como tá a família? Né? Em algum momento, né? Se eu vejo que tem fotos dos filhos, como é que tá teu filho, né? Se eu vejo, por exemplo, muitos quadros de cavalos, moldura de cavalos, você gosta de cavalos? Eu também gosto, né? Claro que você não vai mentir, né, gente? Se você não tem o mesmo interesse, o mesmo ponto comum, você só pergunta. Mas se você tem um ponto comum, foca nos pontos comuns, tá? Se você percebe que vocês têm o mesmo time, fala do time. Se vocês percebem que vocês têm a mesma veia política, pode falar, tá? Embora são pautas tem que ter muito cuidado, né? Porque a gente não pode entrar em discussão, enfim. Mas se realmente fizer um ponto de conexão, ok, tá valendo, né? Aí você percebe que a pessoa é espiritualizada, fala sobre isso, e você também é. Então, tenta buscar os pontos comuns, porque isso faz com que mais conexões existem nessa relação, né? E aí, essa sensação de estar num ambiente seguro é maior, tá? Outra coisa, tá? Outro ponto da prático, de como aplicar o rapport. Respeite a cultura e o estilo da comunicação da pessoa. Então, cada pessoa tem um estilo de linguagem diferente, tá? E você percebe até nas roupas que ela veste. Então, tem umas pessoas que falam mais de uma forma mais formal, outra mais informal, né? Então, você vai respeitar. A pessoa fala, você, tá, e aí, valeu, guria, aqui no Rio Grande do Sul, né? Respeita, tá? E tenta, não vou dizer falar igual, mas assim, deixa a pessoa numa zona, tenta no mínimo deixar a pessoa numa zona de conforto sobre a forma de linguagem dela, né? Então isso é bastante, e dá risada, assim, né? Às vezes, quando eu converso com meus primos, que são guris, né? São adolescentes, né? E aí, né? Às vezes meu filho traz os colegas de aula dele em casa, e são tudo adolescentes, né? Oi, tia! E aí, sobrinho? Eu brinco, né? E aí, sobrinho? Entendeu? Então, assim, eles me adoram, assim, né? Meus filhos voltam, eu tenho um orgulho, assim, porque meus filhos voltam meio. Esses dias eu fui levar meus filhos no colégio. Oi, Ana, linda, maravilhosa. Esses dias eu fui levar meu filho no colégio e um colega dele chegou pra mim e falou assim, vem correndo, né, na minha direção: tia, eu queria muito te conhecer, porque o pessoal fala que tu é muito legal. Porque a gente tenta fazer essa conexão, né? E aí, tia? E aí, sobrinho? A gente brinca, né? Então, assim, tem que ser leve, tá, gente? Não pode ser forçado, tá? Essas técnicas não pode ser forçado. Em mim é natural isso, tá? Porque eu sou da comunicação, né? A gente já pratica essas coisas há muito tempo, não é pensado. Mas bota uma consciência que aos poucos você vai exercitando. O que vai acontecer? Você vai influenciar o mercado, você vai liderar, você vai brilhar no sentido de... não é manipular as pessoas, mas é realmente deixar as pessoas numa zona de conforto. Eu, como gosto muito de relacionamento, eu, como sou muito calorosa, eu gosto, né, desses ambientes, né? Eu sou muito sociável, então eu gosto dessas coisas, né? Mas nem todo mundo é assim, então a gente tem que exercitar, tá? Para poder fazer boas vendas, fazer boa liderança. Qual é o próximo ponto da aplicação prática do rapport, gente? É mostrar empatia, né? É mostrar empatia, é sempre perguntar, tudo bom? Ontem uma amiga minha me chamou e falou assim: linda, maravilhosa, Ana Paula faz um trabalho fantástico aqui. Quem tá aqui são só as poderosas. Ana Paula, não desmerecendo os homens, mas é que eu ainda não vi homem na nossa transmissão hoje. Não, vi sim. Mas a Ana faz um excelente trabalho. Nossa, um evento gigante aí no mercado imobiliário, não só, né? Enfim, mas vários eventos aí, fantástico. Então, o que acontece, tá, gente? Quando você mostra empatia com o mercado, empatia é realmente esse interesse genuíno de ajudar as pessoas. Ontem uma amiga minha mandou uma mensagem: mês que vem eu vou estar na tua cidade, né? Que legal, quando? Precisa de alguma coisa? Então, a gente está disponível para ajudar, né? A gente está disponível para conversar com as pessoas, para escutar as pessoas. Isso é demonstrar empatia. É óbvio que a empatia é se colocar no lugar do outro, é sempre difícil a empatia na prática. Eu nunca vou estar no lugar do outro.
outro, mas sempre demonstrar a compreensão o máximo possível nessas relações, sentimentos, né, de entender a emoção do outro, faz toda a diferença no jogo, né, porque as pessoas automaticamente elas vão se conectar contigo, é natural isso, tá? Outra coisa, tá? Outro ponto prático da técnica do rapport, que aumenta vendas, influência e liderança, é compartilhar histórias pessoais, tá? Sempre quando você conta a sua história, por isso que no marketing funciona muito bem a tal da jornada do herói, né? Sempre quando você conta a sua história de vida, o quanto que você ajuda o outro, pela experiência que você adquiriu, pelas dores que tu curou, aí sempre a tua história de vida sempre tá ligada a um propósito, sempre, tá? Sempre, gente. Não tem como não estar ligado. Então, quando você conta isso, automaticamente você já ganha autoridade. Por quê? Autoridade de conexão. Por quê? Porque você é prova viva das dores que você passou. E não tem ninguém mais autoridade que alguém que passou por uma dor para ensinar outra pessoa, né? Então a gente tem meio que um compromisso social de ser líder e influenciador, pelo menos sobre aquilo que a gente sobre as dores que a gente ultrapassou. Então quando a gente compartilha nossas histórias, automaticamente a gente vai ganhar a atenção das pessoas. Especialmente a atenção das pessoas que estão passando pela mesma situação que a gente já passou. E aqui está um grande boom do marketing do propósito social, porque geralmente a gente compartilha, a gente vende coisas que um dia para nós faz sentido e que para outra pessoa também vai fazer, né? Então essa compartilhar histórias gera uma conexão muito profunda, especialmente com quem passa a situação que você já passou. Então você tá lá pegando o elevador, né? Eu tô pegando muito o exemplo do elevador e do pit stop num coffee break, no evento, porque são momentos rápidos que você tem que aplicar essas técnicas, né? Fora isso, é muito fácil aplicar técnica, né? Se você tem uma reunião de 1 hora, 2 horas, é muito fácil. Mas esses momentos não são fáceis, esses momentos rápidos não é fácil. Então, quando você pega, por exemplo, você pegou o elevador, história do elevador. Lembra que eu falei, tá no elevador lá, no prédio comercial. Oi, tudo bom? Que prédio lindo é esse? Eu tô indo aqui pro meu dentista. Eu também tô indo pro dentista, vamos supor, né? Pois passei por uma situação de implante que me prejudicou muito e agora eu tô conseguindo salvar graças ao médico que tá nesse elevador. A pessoa é natural, gente, é natural de ser humano. É mesmo? É natural. A curiosidade faz parte do ser humano. Quando você conta a sua história, seja em que momento for, em que nível for, em que situação for, o outro vai prestar atenção, vai chamar atenção, tá? Isso é gatilho de marketing. Então, sempre use e abuse da tua história, tá? Mas sempre de forma genuína, tá, gente? Para ajudar o outro, para não ficar fake news, né? Então, outra técnica prática, outra aplicação prática da técnica do rapport é usar o nome da pessoa, tá, gente? Sempre, não tem... Dizem que o melhor som aos ouvidos de qualquer pessoa é o nome dela, né? Então, assim, eu confesso que eu sou muito boa em fisionomias e eu tenho dificuldade para decorar nomes, tá? Então, eu sempre pergunto, quando eu vou começar um programa, uma entrevista, qual é o teu nome completo? Como é que tu gosta de ser chamado, né? Tu usa todo o teu nome? Me confirma. Às vezes eu tô na dúvida, né? Não lembro, deu um lapso lá, eu dou um jeito, né? Qual é o teu e-mail? Porque no e-mail geralmente tá o nome da pessoa, né? Quando dá um lapso, eu tento sempre buscar. Quando eu não lembro, quando eu não consigo buscar, quando eu realmente esqueço, claro que aí eu omito, né? E não chamo a pessoa pelo nome. Mas sempre quando você puder chamar, resgatar e poder chamar pelo nome, melhor, tá? Porque a conexão parece algo bobo, mas não é, gente, tá? Quando você chama o outro pelo nome, automaticamente a pessoa se vira pra ti. Automaticamente ela te escuta. É natural, é instintivo. É tão instintivo quanto os outros pontos que eu tô citando. É instintivo. Quando você chama a pessoa pelo nome, você atrai ela. Então, quando você tá num evento, dando curso, né? Ali para algumas pessoas e tu vê que as pessoas estão desviando a atenção, professor em sala de aula, né? Conhece o aluno, sabe o nome dos alunos. Décio, maravilhoso. Tava falando que eu não tava vendo os homens aqui, agora entrou o Décio. Mas entrou, tá entrando os homens, sim. Então, o que acontece, tá? Quando você tá numa aula, bom dia, olha, coisa boa, o pessoal entrando. Quando você tá numa sala de aula, tá? E você tá vendo que a turma tá meia fora da casinha, tá? Tá meio barulhenta e tal. Qual é a melhor técnica que o professor tem? É chamar a pessoa pelo nome. Quando a pessoa chama o aluno pelo nome, o aluno vai parar o que tá fazendo e vai virar a cabeça e vai olhar. Isso é instintivo, tá? Então, chamar a pessoa pelo nome, por que eu tô dando esse exemplo? Pra você entender, ver se faz sentido, ver se é óbvio pra ti, tá, gente? O óbvio dos líderes, dos gigantes aqui. Então, é instintivo. Quando chamar a pessoa pelo nome é uma técnica de rapport, sim, tá? É um ponto da técnica de rapport. Para quem tá entrando, eu tô falando dos pontos práticos de como aplicar o rapport, a técnica do rapport. Falei da importância, falei da eficácia, falei das correntes que estudam e agora a gente tá na parte prática, já encerrando, tá, gente? Depois volta, revisa. Já faz 10 minutos, já tô há 40 minutos, né? Eu tento fazer as transições em 30, mas não consigo.
Então, chama pelo nome, tá? Chama pelo nome que você está aplicando na prática o rapport. Esteja presente e focado, tá, gente? Outra aplicação prática do rapport é você estar presente e focado. Falamos ontem muito sobre isso, quando a gente tratou de escuta ativa, né? Presente e focado, é uma evolução, tá? A gente está falando de pautas, todo dia a gente vai evoluindo aqui, tá? Então, quando a gente fala estar presente ativamente naquele momento, a pessoa sente ou não, né? Isso influencia ou não na sua conexão com a pessoa, tá? O que eu quero dizer com isso? A energia acontece. A pessoa sabe quando você está presente ou quando você está pensando na morte da bezerra, como eu disse ontem, no boleto que você tem que pagar. Ela sabe, a gente sente, tá? Porque transfere ali, transborda, você transborda e você está sentindo. Olha outro, Odair, coisa boa. Então você transborda o que você está sentindo, tá? Então, esteja presente porque a pessoa vai sentir que você está presente, a conexão vai ser maior e você vai ganhar mais time de venda. Então, de novo, no momento do elevador ali, tá? Potencial cliente, tá? A pessoa está indo para um escritório lá, para um consultório, um escritório jurídico, tá indo pro médico, e você pegou o elevador com aquela pessoa, você conta a sua história, tô indo no médico porque tá com um implante, que elevador legal, não sei o que experiência boa, está aqui, a pessoa vai falar alguma coisa, esteja presente, esteja olhando no olho da pessoa, faz com que a pessoa saiba que você esteja presente, escuta ativa. Isso é uma prática da técnica de rapport, tá? Outra coisa, tá? Outro ponto prático da técnica de rapport, ser positivo e construtivo, tá? A pessoa ela vai ter uma atitude, ela vai falar alguma coisa, pois é porque hoje tá chovendo. Tá chovendo, mas até que vai refrescar, né? Então, sempre quando você for positivo, a pessoa também automaticamente vai se conectar contigo, tá? Sempre. Por quê? Porque as pessoas naturalmente buscam luz. As pessoas naturalmente buscam prazer. Isso é do ser humano. Ainda que a pessoa seja uma pessoa negativa, no fundo, ela busca se conectar com pessoas positivas. Ela pode até ter, ainda aquela pessoa que gosta de fazer fofoca, que gosta de fazer mimimi, que está no DNA isso dela, ela tem as relações ali no dia a dia com pessoas que são da mesma energia, vamos dizer, um pouco mais frustradas, porque elas precisam se sentir pertencentes a um grupo. Mas no fundo, elas buscam os influenciadores que brilham, as pessoas que brilham, porque no fundo, ela precisa de um resgate. Escutar é o principal da conexão, da comunicação, exatamente dessa, é sobre isso. Ontem a gente fez a transmissão da escutativa sobre isso, é comunicação, é marketing. Eu sempre digo, né, Décio, faz comunicação quem é líder, quem influencia pessoas, comunicação, marketing, relacionamento com o mercado. Então você tem que ter esse trabalho de rapport, de técnica de rapport, de escutativa, de pensamento positivo, porque isso faz as pessoas, buscar as pessoas pelo nome, tudo que a gente está falando constrói essas conexões de segurança, de confiança. Não é sobre eu me moldar para fazer uma técnica de manipulação, não é jogo de manipulação, não é isso, gente. É eu deixar respeitar o outro, ser empata com o outro, ajudar o outro, participar do propósito de vida da outra pessoa através do que eu tenho para oferecer em termos de produtos e serviços. É eu me colocar no lugar do outro, eu ajudar outra pessoa. Isso é lindo, isso é marketing, isso é comunicação, isso é liderança, isso é gestão, isso faz venda. Então, seja sempre uma pessoa positiva e construtiva, tá, gente? Mantenha atitudes positivas e construtivas, que automaticamente você, proporcionando uma atmosfera agradável, se preocupando com isso, você vai desenvolvendo essas habilidades e vai atrair as pessoas. Por onde você passar, as pessoas vão estar contigo, vão querer estar contigo, sempre, tá? E tem que ser genuíno, tá? Então, lembre-se, pra gente finalizar aqui, a autenticidade, ela é fundamental, tá, gente? A autenticidade, ela é fundamental. Não é técnica de manipulação, mas eu deixar o outro confortável para chegar em quem eu sou, no brilho que eu tenho. A autenticidade, ela é fundamental, mas de uma forma respeitosa. Isso aqui são técnicas de aprimorar o respeito e a empatia entre o ser humano, tá? Então eu vou passar rapidamente, tá? Depois você volta na live ali que eu te trouxe as correntes que estudam a técnica rapport, porque eu te provei, eu tentei te provar aqui o quanto eficiente é a técnica rapport nas negociações e quanto que ela está presente dentro das empresas, tá? Então, basicamente, tá? Mostra interesse real para as pessoas, seja sutil, faça o espelhamento da linguagem corporal, ajuste o tom de voz, ajuste o ritmo de linguagem, tá? Encontre pontos comuns, faça perguntas poderosas onde você possa entender quais são as dores da pessoa, respeite a cultura e estilo de comunicação da pessoa, mostre empatia com a pessoa, tá? Compartilhe suas histórias pessoais, porque isso vai chamar a atenção dela, e chame a pessoa pelo nome, tenta sempre chamar a pessoa pelo nome, e esteja sempre presente e focado naquela comunicação, naquele relacionamento, e seja sempre positivo e construtivo. Eu diria que esses são os principais
passos e tópicos e características que fazem sentido aí e que fazem acontecer na prática essa técnica do rapport que tanto se fala e tanto se utiliza dentro das organizações e dentro da vendas, tá? Por que eu tô falando tudo isso? Para cumprir o que eu te prometi lá no momento, ó, no início, vamos vender mais através da comunicação. Então, ensina a tua equipe essas técnicas, faça liderança ensinando, treinando as suas equipes sobre essas técnicas de comunicação não violenta que a gente já falou nessa semana, essas técnicas de feedback sanduíche que a gente já falou essa semana, essas técnicas de rapport, essas técnicas de comunicação positiva, de fala positiva, tudo isso faz diferença no seu jogo de vendas, no seu jogo nas redes sociais, no seu jogo na hora de você fazer um vídeo, tá? É sobre isso, tá, gente? É sobre isso. Então, fora isso, estarei de novo contigo amanhã às 7 da manhã, tá? Deixa eu ver se eu já tenho a pauta aqui. Eu vou fazendo eu tenho várias pautas para falar contigo e só que eu botando no meio, né? Eu botando no meio porque sempre vai surgindo novas ideias. Eu quero falar sobre perfis, tá? Aquela pessoa que é mais audiovisual, aquela pessoa que é mais sensitiva, aquela pessoa que é mais visual, que é mais auditiva, enfim, de perfis nesse sentido da comunicação, como que você organiza, como que você treina seus vendedores para identificar qual é o perfil do teu cliente, tá? E aí você conseguir fazer uma conexão maior ainda com ele, utilizando todas essas técnicas que a gente está falando. Depois eu quero falar sobre o poder do comportamento. Eu quero me embasar nos estudos da CUD, lá de Harvard, para você entender como é que funciona essa tua postura, como é que isso influencia o mercado, tá? Depois eu quero falar sobre a arte de negociação, que eu vou me embasar nos estudos da Sandra Stivel. Depois eu quero falar sobre media training. Então, olha, depois sobre treinamentos internos na comunicação. Olha como a gente está evoluindo aí e tudo faz parte de um processo que a gente tem que se construindo todos os dias, tá? Eu tô aqui contigo. Por que eu tô te falando isso? Porque amanhã eu vou estar aqui contigo de novo, 7 da manhã. Se você tiver dúvidas, quiser me perguntar qualquer coisa sobre marketing, não só sobre essas questões de comportamentos, né, de comunicação interna, feedbacks, enfim, mas também a parte prática do marketing, técnicas, estratégias, porque a gente já fez várias transmissões falando de brand, falando de estratégia, a gente já fez muitas transmissões sobre isso. Hoje a gente está mais na questão da liderança, né, para você entender o quanto que isso impacta no mercado. Fica à vontade, me use e abuse, porque eu estou nesse momento aqui contigo, tá, gente? Então, te desejo um excelente domingo. Amanhã 7 estou de volta e fica tudo salvo na playlist lá do Óbvio Tem Que Ser Dito, lá na outra rede, também, em todas as outras redes, aqui também, no meio dos meus feeds aqui, fica os títulos registrados para você poder aí botar na velocidade 2.0, ou poder estudar, enfim, ter teus insights aí, tá? Até amanhã, tenha um excelente domingo. Tchau, tchau!